Boa tarde, oficial, para a turma 43. Vamos dar início hoje à nossa quarta aula da disciplina de ações básicas. Hoje o material que eu separei para vocês, para a gente estar conversando, é sobre a avaliação, com relação à técnica de curativo. Gostaria de abordar com vocês a questão de que o curativo é uma prática de atribuição exclusiva da enfermagem. Então, seria uma prática interessante que vocês fizessem curso de extensão e se graduassem um pouquinho mais, se especializassem. Porque o técnico de enfermagem ele pode trabalhar, em domicílio oferecendo essa técnica, uma vez que a enfermagem é a detentora desta prática dominante, tá? Médico não prescreve curativo. Quem prescreve curativo é a enfermagem. O que médico prescreve é uma abordagem da terapia medicamentosa. Por exemplo, se você vai precisar de uma pomada à base de antibiótico, por exemplo, a neomicina, daí você precisa de um receituário médico, de uma avaliação médica para entender qual é a necessidade daquilo. Mas a prática geral do curativo é uma prática do profissional enfermeiro e, consequentemente, o profissional técnico de enfermagem. É uma prática nossa. Então, vamos estudar sobre curativo, vamos nos especializar, porque se é uma prática que é nossa, vamos executar da melhor maneira possível, ok? Então, quem avalia a evolução da ferida, o tamanho, a espessura e qual material utilizar, somos nós da enfermagem, certinho? Partindo desse princípio, a gente tem aqui algumas afirmações para passar para vocês. Por exemplo, um doente, ele vai desculpar um erro de diagnóstico, tá? Um diagnóstico errado. Digamos que ele foi numa consulta e ele foi diagnosticado com virose. Era uma virose. Só que esse vírus era HIV, Então, assim, o médico não errou, ele falou ali que era uma virose e a dificuldade dele foi de investigação do vírus, Então, o paciente ele até releva uma situação assim, mas ele não perdoa um erro de prognóstico. O que é o prognóstico? O prognóstico é a avaliação, o tempo de tratamento e a eficácia do tratamento, ok? Por exemplo, a gente pega ali uma ferida, vai avaliar e a gente dá um tempo ao paciente. Não, essa ferida aqui, rapidinho a gente consegue cicatrizar. No máximo, semana que vem o senhor está livre, não precisa mais voltar aqui. Então, o prognóstico, o tempo, e a facilidade, ou a resolutividade do problema que levou o paciente, à busca de um serviço, tanto médico quanto da enfermagem, ele deve ser preciso. Por isso que, por exemplo, às vezes a pessoa tem um diagnóstico ruim. Vamos lá. Diagnóstico de câncer. E aí, ela pergunta para o médico, doutor, quanto tempo eu tenho? É uma afirmação que a gente não tem como priorizar, A gente não tem como precisar. Então, aqui, o prognóstico, que ele te dá a estimativa, pode ser boa ou ruim, mas não tem como precisar, por exemplo, você tem 6 meses, você tem 3 anos, você tem 5 meses, você tem 2 dias. Vai que a criatura levanta dali e morre de acidente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação ao prognóstico, porque paciente não perdoa erro nesse tipo de conduta, tá bem? Então, a gente fala assim, que a gente vai estar trabalhando e avaliar qual é a resposta clínica do nosso paciente. No geral, em 10, 15 dias, dependendo da resposta fisiológica, nós conseguimos resolver uma situação X ou uma situação Y, mas nunca precisar dia e hora, ok? Então, vamos lá. Como que a gente faz a avaliação de uma ferida? A primeira avaliação é visual. A segunda avaliação é olfativa. Qual é o odor que essa ferida exala? O terceiro, ponto para a gente observar essa evolução é a ausculta qualificada, Escutar o que o paciente tem a dizer. O que foi que aconteceu? O que ele está percebendo, tanto de melhora quanto de piora, E por último, realizar ali a prestação da nossa assistência. Com relação à tabela Mensure, existe uma tabela para que a gente possa padronizar a nossa sistematização na assistência. Então, vamos lá. A tabela Mensure
é o nosso sistema de avaliação em relação a feridas. O M significa medida, tá? Então, você vai verificar o comprimento da ferida, a largura e a profundidade e em qual área ela está acometendo esse indivíduo. Depois, você vai observar o E, se tem exudato, tá? O exudato é o líquido que está saindo de dentro dessa ferida. Você vai avaliar a quantidade e a qualidade desse exudato. Depois você vai verificar a aparência, né? O leito da ferida, o tipo e a quantidade de tecido que está lá dentro. Depois você vai observar a intensidade da dor ao manipular a ferida, né? Tipo da dor e a intensidade. Professor, e tem diferença de dor? Tem. Tem dor latente, tem dor pulsante, tem dor intermitente, tem dor contínua, né? Por exemplo, eu tô com muita dor de cabeça, uma pontada bem aqui na minha testa. É um tipo de dor. Não, menina, eu tô com uma dor de cabeça que tá enfaixando aqui, ó, tá apertando minha cabeça, parece que vai explodir. É uma dor de enfaixamento. Então, dor, ela tem característica e tem intensidade. Vamos aqui com relação à ferida. Uma dor latejante significa que tem secreção purulenta, tá? Ou processo infeccioso. Então, a gente já tem ali uma noção, né, de qual é a evolução dessa ferida. Depois, nós temos a reavaliação. A reavaliação é uma monitorização periódica de todos esses parâmetros. E aí, o profissional enfermeiro, né, ou quem está acompanhando, vai avaliar em qual período ele vai estar fazendo a reavaliação. Então, quando ele abre ali e faz um tipo de cobertura, um tipo de curativo, ele tem um parâmetro de em quanto tempo ele vai trocar. Digamos que a ferida é muito secretiva e tem odor fétido, né? E ele avaliou e precisou que vai trocar sempre que o curativo estiver molhado. Ou vai trocar aquele curativo toda vez que aquele curativo apresentar alguma sujidade. Ou não, só vai trocar aquele curativo a cada 7 dias. No final, a gente tem o EIDG, que é a avaliação da borda, né? Qual é a condição da borda dessa ferida? Né? E qual é a condição da pele adjacente? Calma que eu vou mostrar tudinho para vocês. Com relação à medida, o tamanho e o formato de uma ferida vão alternar-se durante o processo de cicatrização. E essa cicatrização pode ser de dentro para fora, que é uma cicatrização por terceira intenção. Pode ser uma cicatrização da união das bordas, então é uma cicatrização de fora para dentro, que é uma cicatrização por primeira intenção. Ou pode ainda ser uma cicatrização em que o tecido vai sendo revitalizado de dentro para fora e as bordas vão reduzindo ao mesmo tempo, que é uma cicatrização por segunda intenção. Então, a forma de acompanhamento nesse processo de cicatrização é realizada pela enfermagem. Ele deve ser feito com regularidade, mesmo que a ferida seja aguda ou que a ferida seja crônica. O que seria uma ferida aguda? O paciente estava andando de motocicleta, sofreu um acidente automobilístico e se ralou inteira. Então, é uma ferida aguda, né? Foi algo que aconteceu com ele, que ele foi acometido e que rápido nós vamos conseguir resolver ali esse processo de cicatrização. Ou pode ser uma ferida crônica, né? Que ele já tem uma doença pré-existente que causou aquela patologia, como, por exemplo, diabetes, como, por exemplo, a erisipela, né? Que são tipos de feridas ali já relacionadas ao quadro crônico. Então, esse período da regularidade de observação, da reavaliação, quem vai determinar é o profissional que está acompanhando. Ferida aguda evolui com maior rapidez, ou seja, o prognóstico dela é melhor, tá? Porque o corpo ele tem condições favoráveis de se restabelecer. E a medida deve ser feita a cada troca de cobertura. Então, todas as vezes que você for trocar, você deve verificar o tamanho, tá? Essa medida eu gosto de fazer com régua, tá? Eu utilizo a régua e tiro foto, tá? Então, aqui, ó. Medida da área da ferida, você vai fazer um decalque ou uma modelagem dessa ferida. Você vai poder fazer uma utilização de um papel quadriculado e colocar o desenho da lesão sobre o papel, né? E depois você calcula ali qual é a área de cobertura. Ou você pode fazer o uso simultâneo do desenho e da fotografia da lesão, ou ainda pode fazer apenas a fotografia.
Eu gosto de tirar foto da evolução da ferida. Eu coloco uma régua em cima, né, para medir a largura e o comprimento da ferida e tiro uma foto. Aí na foto eu vou avaliar o tipo de tecido, né, qual foi a evolução para a próxima visita que eu for efetuar. Essas fotos ficam a meu critério para utilização durante aulas, tá? Geralmente eu não uso, eu pego fotos da internet que eu acho menos prejudicial para mim enquanto profissional. Mas ela fica ali no meu acervo pessoal, né, para eu acompanhar a evolução. Essas fotos não podem ser encaminhadas do seu celular para o aparelho do paciente, você pode mostrar para ele, mostrar para a família, para o acompanhante que está ali, né, fazendo parte daquele acompanhamento que você está desenvolvendo. Mas o interessante é que isso não seja utilizado. Agora, você tirou uma foto, ou o próprio paciente tira uma foto do celular dele, posta em rede social, aí você não tem, né, responsabilidade nenhuma com relação a isso. Mas eu tenho uma pasta no meu celular, para cada paciente que eu tenho uma pasta no celular, em que eu coloco a evolução das feridas, se o paciente necessitar desse cuidado, e eu vou colocando foto a cada vez. Então, eu coloco foto com a régua em cima, a data e o tipo de curativo e o material que foi utilizado. Na próxima visita, eu faço uma outra foto, e aí eu tenho como comparar, né? Se o procedimento que eu estou utilizando está surtindo o efeito esperado ou se eu vou ter que mudar a conduta mais uma vez. Então, vamos lá. Como que a gente faz? Ó, coloca uma réguinha em cima. Eu gosto de utilizar a régua de alumínio, tá? Porque depois a gente passa ali um álcool a 70 em cima e não tem problema nenhum. Ou você pode estar utilizando aquela régua de acrílico também, que ela é muito boa e você pode fazer a higienização dela sem perder o seu material. Então, eu faço aqui, ó, coloco na borda da ferida e mensuro aqui o comprimento, né, da borda maior, né, das bordas que estão mais distantes, para a gente avaliar aí o fechamento dessa ferida, ou seja, a redução dela em centímetros. Então, a gente trabalha com parâmetros da realidade, são parâmetros de medida. Se você não quiser fotografar e quiser apenas anotar as medidas para você também fazer essa evolução, não tem problema, tá? Vai ficar a seu critério. Eu gosto da foto. Então, vamos lá, ó. Com relação ao exudato. O exudato é o que sai de dentro da ferida. Então, ele vai variar de acordo aqui. Ele vai variar de acordo com o processo infeccioso, tá? E também o processo de cicatrização. Então, o que eu devo avaliar com relação ao exudato? A quantidade, a qualidade e o odor, né? O odor indica aí processo infeccioso. Então, vamos lá. Algumas coberturas também, gente, ela pode exalar mau cheiro. Por exemplo, a cobertura de pele de tilápia, né? Ela tem um cheiro mais característico ali, porque é uma pele de peixe, né? Então, ela traz ali um efeito pra gente que o cheiro pode desagradar algumas narinas sensíveis. Então, vamos lá. Com relação à quantidade, o que você vai avaliar? Se a quantidade é mínima, se é moderada ou se a quantidade é intensa. Se quanto mais você manipula, mais está saindo. Ali o caso do furúnculo, né? Quanto mais a gente drena, mais secreção vem. Então, ali é uma secreção intensa. Com relação à qualidade, ou seja, o tipo pode ser serosa, tá? Que é uma secreção mais espessa. Ela é aquosa, mas ela é mais espessa. Então, a gente chama ela de serosa. Pode ser uma secreção sanguinolenta, que é quando está presente apenas o sangue. Pode ser uma secreção purulenta, todos nós sabemos o que é o pus, né? Ou pode ser uma secreção mista. Nessa secreção pode ter pus e sangue. Então, seria uma secreção puro sanguinolenta. Ou seria uma secreção com sérum e sangue. Então, seria uma secreção serossanguinolenta. Ou você pode colocar aqui, ó, não lembro não, professor, o termo técnico, coloca secreção mista. Aí você coloca do lado sangue e pus, né? Ou ali no caso, sérum e sangue, tá? Você coloca ali do lado. E aí você vai falar com relação à quantidade. É pequena a quantidade, é moderada ou é intensa? Aqui, né? Uma imagem aí. A secreção serosa, ela é uma secreção viscosa, porém ela é mais densa, ela é mais pesada. A água escorre, ela não, ela fica ali aquela crosta em cima.
A secreção purulenta, a gente tem uma noção, né, de como é. Quando eu tenho presença de pus como exudato, né, significa que essa ferida está contaminada, tá? Colonizada por uma infecção bacteriana. E essa bactéria pode ser gram positiva ou gram negativa. Aqui eu vou precisar de uma abordagem medicamentosa. Se esse paciente não é acompanhado por uma equipe médica, ele vai precisar se dirigir até uma unidade de saúde para que o médico possa fazer a abordagem através da terapia medicamentosa. E, no geral, ele vai trabalhar aqui com antibióticos. Antibióticos no Brasil, a gente já descobriu que só vende com receituário, né? A receita branca carbonada. No Brasil, a Anvisa deixou uma política aí para dispensação e para o comércio desse tipo de medicação. Uma secreção sanguinolenta é quando a gente observa, uma secreção serossanguinolenta é quando a gente observa que o sangue ele não está tão vivo, né? É o sangue ali misturado, tá? É aquela coloração mais pro rosa, mais puxado pro rosa. E já a secreção sanguinolenta a gente observa apenas o sangue e coágulos. Com relação à aparência da ferida, né? Ela vai indicar o estágio de cicatrização que está sendo alcançado ou de complicação presente, caso tenha alguma. Então, ela vai ser classificada como necrose, como infecção, ferida infecciosa ou infectada, como esfacelo ou tecido desvitalizado, como tecido de granulação ou como tecido de epitelização. Ferida com necrose, né? Tem uma área ali do tecido que ocorreu a isquemia. Isquemia é a falta de oxigênio. Se eu tenho uma célula que não está sendo oxigenada dentro do meu corpo, em algum tempo essa célula vai evoluir para óbito. E ontem nós observamos que o processo de morte, né, ele pode ser local ou pode ser sistêmico. Quando ele é local, significa que uma parte minha apodreceu e morreu. Quando ele é sistêmico, significa que o paciente evoluiu para óbito por falta de oxigênio na corrente sanguínea. Isso aqui, gente, acontece muito com paciente que é portador de alguma doença degenerativa ou de alguma doença crônica, como, por exemplo, o diabetes, né? Um paciente que tem diabetes, ele tem que ter muito cuidado com as extremidades dele, como, por exemplo, pé, mão, né? Se ele queimar cozinhando, o processo de cicatrização dele é muito lento e pode evoluir ali para uma ferida necrosada. Se o sapato dele estava muito apertado e por falta de sensibilidade nas extremidades ele não percebeu e ele fizer ali, por exemplo, um calo ou a unha dele, né, machucar ali a lateral do dedo, pode ocorrer, né, dele evoluir para uma cronicidade e ter que amputar o membro. Então, a gente tem que ter muito cuidado e uma das principais orientações para o diabético é que ele observe o tipo de calçado que ele usa e que ele faça o exame periódico dos seus pés e das suas mãos. Fique visualizando ali, né, se não tem nenhuma alteração. Como que vai ocorrer isso? Ela forma uma crosta de coloração preta ou marrom, né? E ela vai mascarar o tamanho real da ferida. Ela necessita de uma intervenção para essa ferida, para que ela possa cicatrizar. Quem faz a intervenção? O nome da intervenção é debridamento. É a remoção mesmo, tá? Quem faz o debridamento é o profissional enfermeiro. O técnico de enfermagem não faz o debridamento manual, a gente só faz o debridamento químico. Quem vai fazer o debridamento é o enfermeiro, tá? E se houver a necessidade, esse paciente ele tem que passar por um procedimento de mini cirurgia para retirada, que é realizado pela equipe médica dentro do centro cirúrgico. Aqui eu trouxe para vocês exemplos de ferida com tecido necrótico. Então, a gente pode observar aqui, ó, que essa parte negra, né, ela está podre. E para evoluir, essa ferida evoluir e ela conseguir cicatrizar, né, nós temos que fazer a remoção desse tecido. Essa remoção pode ser feita no ambulatório, pode ser feita no leito, mas ela também pode ser feita dentro do centro cirúrgico. Aqui em Rio Branco, quando o médico opta por debridar, ele gosta de realizar esse procedimento dentro do centro cirúrgico, tá? Porque ele faz um procedimento mais profundo e ele debrida até chegar ali no tecido
de revitalização. Então, o paciente pode sentir dor. Nessa parte aqui, ó, ele não sente dor porque está morto. Mas embaixo, né, ainda tem tecido vivo ali, então pode ocorrer do paciente sentir dor. No geral, os médicos gostam de fazer dentro do centro cirúrgico, com ali uma abordagem medicamentosa, com uma sedação, para promover conforto para o nosso paciente. O enfermeiro vai fazer mais ali um debridamento superficial. Por exemplo, dá para eu puxar isso aqui, né, e cortar o restante com bisturi, sem problema nenhum. Aqui a gente tem um exemplo de um pé diabético que também evoluiu para cronicidade, né? Evoluiu aqui para... Não, Douglas, o paciente não sente dor porque morreu aquela parte do organismo dele. Professor, então por que a gente não deixa lá? Porque as células, né, que estão necrosadas ali, que estão mortas, elas vão entrar num processo de putrefação. Então, de longe, você vai sentir aquele odor que causa desconforto para o paciente e para a equipe, né? Tem algumas medidas que a gente consegue ali burlar ou mascarar o odor que não é agradável, tá? Só que vamos lá. Você acha que o odor é mais agradável, é mais desagradável para você, que fica lá meia hora fazendo o procedimento e depois você vai embora, ou para o paciente que tem que conviver com aquilo e observar que uma parte sua, né, está morrendo aos poucos? Então, a gente tem que ter ali um pouquinho de empatia e controlar as nossas expressões faciais, principalmente a nossa linguagem corporal e, acima de tudo, os nossos comentários, né, fora de contexto. Então, vamos lá. Tô te acompanhando e você vai realizar um curativo, né? Tô lá te ajudando, vou abrir o material para você, vou te ajudar e você vai executar essa atribuição. E aí, o odor não tá lá dos mais agradáveis, né? E eu tô sentindo da mesma maneira que você está sentindo. Está me incomodando? Tenham certeza que estará me incomodando tanto quanto estará incomodando vocês. Mas não adianta vocês ficarem me fazendo pergunta na frente do paciente, porque eu não vou responder. Eu vou mudar de assunto, né? Eu não vou responder na frente do paciente. Ao final do procedimento, aí a gente senta e conversa. A gente conversa sobre a sua abordagem visual e eu vou te falar um pouquinho, né, de como que a ferida chegou naquela situação. Então, na frente do paciente, nós não vamos conversar sobre esse tipo de ferida. No máximo que nós vamos conversar é um pouquinho mais aqui, limpa um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita. Não, passa mais uma vez. No máximo que a gente vai conversar é sobre a técnica, não sobre o tipo de ferida e não sobre a evolução e tampouco sobre a conduta clínica, ok? Na frente do paciente, nós evitamos comentários desnecessários, principalmente quando a gente começa a falar em termo técnico que ele não entende absolutamente nada. Quais são os tipos de debridamento? Tá? Debridamento que a gente utiliza é o autolítico, que é quando o próprio leucócito se liga a enzimas, né, as enzimas que são produzidas pelo próprio paciente e promovem a degradação do tecido necrótico. Né? Esse debridamento é lento, porém é mais confortável, não traz dor para o meu paciente. E ele necessita estar úmido. Então aqui, ó, entrariam as placas, tá? Técnicos de enfermagem pode trabalhar com placa numa boa. Tem placa, né, que dentro dessa placa a gente tem substâncias como, por exemplo, ibuprofeno, que é uma substância que controla odor, controla infecção, né? E controla ali uma inflamação local. Ele pode ser trocado 3 dias, 7 dias, 14 dias ou até 21 dias. Quem vai avaliar, né, é o profissional que está acompanhando. Quanto mais tecido necrótico tiver, quanto mais exudato, menos tempo a gente deixa aquela placa e aí faz a colocação de uma nova placa. Então, eu tenho esse debridamento aqui, que é com uma substância dentro, uma substância apenas inflamatória, né, um anti-inflamatório, um medicamento, e o próprio corpo do paciente vai fazendo ali a fagocitose das células necrosadas, né, e vai renutrindo aquele tecido para que ele consiga se revitalizar. Temos ainda o debridamento químico ou enzimático, que é quando eu utilizo enzimas, tá? Proteolíticas, então são enzimas de fora do organismo. E essas enzimas vão estimular a degradação do tecido necrótico. Ele é pouco agressivo, tá? Não vai agredir muito o paciente. E ele também tem necessidade de estar sempre úmido.
Então, o que acontece aqui? Aqui eu já utilizo carvão ativado, hidrocoloide, né? Ou uma placa ali com... Espero que eu vou lembrar o nome da pomada. Carvão ativado, hidrocoloide e colagenase, tá? Uma placa com colagenase. Então, a gente coloca em cima, ou ainda com papaína. A gente coloca a placa lá e troca com 3 dias, com 7 dias ou com 21 dias. Então, quando a gente vai comprar a placa ou vai fazer a utilização, né, para um curativo, a gente tem que estar ciente de qual é o mecanismo de ação que a gente quer, né? Então, a gente já sabe ali que tem também essa forma de debridar, uma forma química ou enzimática. Depois, nós temos o debridamento mecânico. O debridamento mecânico é o mais utilizado dentro das unidades hospitalares e dentro dos postinhos de saúde onde a gente realiza o curativo. Como que é feito, né? Nós vamos remover o tecido necrótico com o uso da força física, fazendo uma fricção com gases ou com a esponja de remoção. E essas esponjas ou as gases estarão secas, né, que foram previamente aderidas na lesão. Então, a gente coloca a gase lá em cima, a gase seca, e depois a gente vem tipo areando a panela, né? As meninas aí sabem como é que faz para arear a panela. Ou com o movimento de esfregaço, de vai e vem. Tá? Paciente sente dor? Paciente sente dor. Mas a gente retira ali, né, as células que estão mortas quando começa o sangramento. Então, a gente tem como saber que aquele tecido está sendo revitalizado e que a partir dali o próprio organismo vai começar, né, a produzir enzimas que vão fechar e cicatrizar mais rápido essa ferida, tá bem? Então, eu sempre falo nos estágios, não tenha pena, não faça carinho, faça curativo. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês qual é a aplicação e a força da mão que a gente tem que utilizar para fazer aqui uma remoção. E temos ainda o debridamento cirúrgico, né, que vai ser realizado ali com o auxílio de uma tesoura ou com uma lâmina de bisturi. Pode ser feito na beira do leito, no ambulatório ou no centro cirúrgico. O mais eficaz, né, é o debridamento cirúrgico, embora possa haver dor e sangramento. Agora vamos lá. Técnica de enfermagem acompanhando a evolução da ferida não vai poder debridar, né? Então, o que eu te aconselho a fazer? Debridamento mecânico, através da fricção, ou o debridamento aqui, ó, enzimático, com a utilização de placas, tá? Placa a gente compra por tamanho e por substância que tem dentro dela. Então, a gente mensurou ali a ferida e tem como comprar o tamanho certinho. Com relação à aparência da ferida, né? A ferida ela pode estar com uma infecção. Quais são os sinais que eu observo numa infecção para dizer que aquela ferida, né, tem infecção? Então vamos lá. Sinais de infecção ou sinais flogísticos, anota aí. Sinais flogísticos. Quais são os sinais flogísticos? Dor, rubor, calor, edema e eritema. Eritema e rubor é a mesma coisa, tá? Então, tem literatura que você vai encontrar rubor e tem literatura que você vai encontrar eritema. Eritema é a vermelhidão da pele, tá? A área ao redor está vermelha. Então, nós teremos ali a dor, e essa dor pode ser pulsante ou latejante, né? Teremos o calor, a pele vai estar aquecida, porque a gente sabe que o processo da febre, né, é uma reação do nosso corpo ali, as células de defesa sendo liberadas em cadeia na corrente sanguínea para matar todo e qualquer agressor. Só que essa febre ela pode ser local, então a gente percebe ali o aumento da temperatura no local, então a gente considera que é um calor no local da lesão. Edema é inchaço, acúmulo de líquido ali, tá? Dentro do meio intersticial, dentro aqui do meu tecido. Então, eu tenho um líquido que não foi para dentro da minha rede linfática e ficou aqui preso dentro dos meus tecidos. E posso ter ainda a presença de pus quando a infecção já está instalada e tem presença de bactérias, de infecção bacteriana. Então, esses são os sinais, tá? Flogísticos ou sinais de infecção. Dor, calor, edema e eritema. Ou dor, calor, edema e rubor, que é a mesma coisa, tá? Então, os sinais vão variar de acordo com o agente causador. Quando tem bactéria, no geral, a gente encontra pus.
Ferida com esfarcelo. O que é o tecido esfarcelo? Né? É uma forma fragmentada que está em cima da superfície da lesão, pode cobrir grandes áreas, né, daquela ferida, ou ele é também um composto de células mortas que se acumularam no exudato, tá? O corpo não conseguiu drenar e ali ele se, né, instalou em cima da ferida. Ele vai adquirir uma coloração branca ou amarelada, e ele pode estar relacionado com o fim do estágio inflamatório do processo de cicatrização, tá? Ele ali está na fase intermediária, já saiu, o corpo já drenou tudo que tinha para drenar, e embaixo desse tecido de esfarcelo eu já tenho ali um processo de cicatrização iniciado. Só que o esfarcelo ele precisa ser removido, porque se ele não for removido, o corpo, né, as células que estão ali embaixo, elas não têm como demandar oxigênio para as bordas, então a ferida demora mais para fechar. Quando você observa uma ferida com esfarcelo, você retira até você observar o sangramento. Eis aqui o esfarcelo para que vocês possam observar. São essas placas aqui, ó, amareladas. Em algumas situações, elas aparecem mais esbranquiçadas. Professora, eu nunca vi esse paciente. Eu estou fazendo o curativo dele, eu estou observando que tem aqui esfarcelo. E esse esfarcelo está cheio de pomada. Então, vamos lá. Você primeiro lava para retirar a pomada e depois você vai fazer o processo de fricção para retirar o esfarcelo. E o paciente vai relatar dor, que aqui a gente tem sinais de infecção, né? Tem dor, rubor e calor. O paciente vai sentir dor. Se você tiver, né, pena do paciente e não orientar ele que isso é necessário para ele, ele vai voltar mais vezes. Então, quando você consegue remover todo o esfarcelo, quando ele vem no outro dia, o processo de cicatrização já está ali iniciado e a gente fecha essa ferida mais rápido, tá? Claro que você não vai fazer nada que o paciente não tolere a intensidade da dor. Então, você explica, né? Quando você explica, fica mais fácil. Às vezes o paciente fala assim, ai, mas ontem eu fiz com a Cris e não doeu. Hoje eu tô fazendo com esse menino aqui, o Douglas, e tá doendo demais. Daí o Douglas vai falar para ele, falou, olha, eu preciso retirar esse tecido aqui. Acho que ontem, quando a colega fez, não tinha esse tecido, então hoje isso significa, é um bom sinal, isso significa que a ferida está fechando. Só que se eu não tirar, ele vai diminuir a circulação de oxigênio aqui na ferida e não vai conseguir cicatrizar. O senhor aguenta eu tirar? Quando o senhor não aguentar mais, eu paro. Vamos fazer esse acordo? Daí, quando você explica, o paciente faz um esforço para tolerar a dor. Né? Embaixo do esfarcelo eu tenho aqui um tecido de revitalização, ok? É um tecido mais avermelhado. Professora, e eu faço esse debridamento até quando? Até começar a sangrar, porque quando sangra, você sabe que já tem ali revitalização através do oxigênio do sangue que chegou ali oxigenado para nutrir as células e, consequentemente, elas conseguirem se regenerar. Com relação à aparência, né? Eu tenho também aqui o tecido de granulação, que é o que vem após o esfarcelo, e ele está relacionado com o estágio de restauração tissular. Sabe assim, terra à vista? É quando a gente observa um tecido de granulação. A cor da ferida é mais avermelhada, tá? Ou completamente vermelha, tem um aspecto de carne mesmo. E as paredes dos vasos capilares são bem fininhas e facilmente elas são lesadas. Então, elas vão sangrar aqui, ó, com facilidade. E, professor, eu estou fazendo um curativo aqui do seu João e está sangrando, né? Sangrar é um bom sinal. Então, você só diminui a pressão, né? Que você vai estar jogando ali ou um jato de soro ou que você vai estar fazendo, né? O movimento ali de limpeza com a própria gás e você diminui a pressão, né? Porque o sangue ali representa já uma revascularização desse tecido. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um tecido de epitelização. Professor, aqui eu precisei debridar, tá? Então, eu utilizei aqui uma pomada para debridar. Aí, chegou nesse estágio aqui. Fiz a remoção manual, né? E observei que dentro eu tenho tecido de granulação. Então, eu não preciso mais debridar, né? A menos que fique desse jeito, ó, metade com granulação e metade, né, com esfarcelo. Então, eu coloco a pomada para debridar só no esfarcelo. E aqui, ó, eu posso fazer uma cobertura com ácido graxo, que a gente chama de óleo, e o mais comum é o óleo de girassol. Então, aqui, professora, eu não preciso passar uma neomicina da vida? Não, porque aqui não tem infecção bacteriana instalada.
Ou tem? Você consegue ver pus aqui em algum lugar? Se não tiver, aqui você vai fazer uma cobertura. Lembra que a pele ela é responsável pela proteção e pela termorregulação do nosso corpo? Aqui, ó, a barreira da pele não está íntegra. A pele está prejudicada. Daí o que a gente faz? A gente cria uma barreira. Através do quê? De um ácido graxo. O ácido graxo pode ser o óleo de girassol ou pode ser o óleo mineral, que são os que vocês mais vão encontrar à disposição nas unidades que vocês vão trabalhar. Então, a gente utiliza esses dois. Professor, aqui não precisa de mais nenhuma pomada? Não. Do jeito que tá aqui, eu só faço o curativo com soro, tá? Faço ali uma lavagem para tirar o excesso do óleo que foi passado no dia anterior e refaço o curativo criando ali essa camada protetora. Lembra que pomada é a base de óleo e creme é a base de água? Se eu passar um creme qualquer ali, ele vai absorver, o organismo vai absorver, então ele vai entrar em contato com a corrente sanguínea. E se for uma medicação que o paciente tenha alergia, vai dar ruim. Ou se for uma medicação que não é eficaz, como por exemplo, nistatina é para infecção fúngica. Aqui a gente não tem infecção instalada. A gente tem tecido de revitalização. Então, se eu coloco uma nistatina aqui, é desnecessário. O paciente vai estar entrando em contato com a medicação antifúngica, sendo que ele não tem nenhuma secreção para isso. Ou vamos passar uma pomada. Não, professora, a neomicina é pomada. Tá, mas ela tem uma substância, né, de antibiótico dentro dela, que também não se faz necessário porque eu não tenho nenhuma infecção instalada. Professora, e aqui vai a placa? Também não se faz necessário porque eu não tenho exudato para retirar, né? Aqui já é a fase final da ferida. Depois disso aqui, ó, já vem o epitélio que está fechando o tecido. Uma pelezinha mais fina e depois a pele vai se regenerando. Então, nesse momento aqui, a gente atingiu, né, praticamente a fase final. A gente só está esperando a pele se regenerar. E isso aqui a gente consegue reverter com o quadro de nutrição. Então, se esse paciente tiver na unidade hospitalar, comunica ao nutricionista, tá? Pode até mostrar a foto, então, quando você for abrir o curativo, fala assim, tem como tu avaliar a ferida quando eu estiver aqui? Porque ele observa e vai colocar dentro da dieta daquele paciente alimentos nutritivos que auxiliam aqui, alimentos ricos em vitamina E, em vitamina A, que vão auxiliar, né, a parte endócrina do paciente a se reestabelecer. Quando esse tecido estiver próximo de proeminências ósseas, né, ou locais de articulação, como por exemplo, próximo à axila ou próximo aqui à dobra do joelho, vai ficar mais difícil para você fechar essa ferida, porque vai estar sempre sangrando. Você não pode, de maneira alguma, pedir para o paciente não movimentar, porque se esse tecido fecha, ele vai fechar e o paciente vai perder a mobilidade. Então, é melhor que o tecido já se feche e o corpo entendendo que ele precisa ter mais colágeno aqui do que você deixar a perna desse paciente imóvel, né? E fechar essa ferida e depois o paciente precisar de uma cirurgia para soltar a pele, para ele conseguir, né, reaver ali os movimentos que ele tinha. Então, se for nessas proeminências, você já conversa com o paciente falando que você precisa ali da colaboração dele. Exatamente, Douglas. Vai ficar repuxando. Então, você deixa o paciente deambular à vontade, você até orienta, tá? Com relação à aparência, né? Vai ficando depois do tecido de revitalização, a gente já verifica o tecido de epitelização. Lembra quando a gente cai de bicicleta e se rala, né? Depois daqui fica aquele tecido vermelho, já é o tecido de epitelização. Não teve ali infecção, só tivemos uma raladura ali superficial, né? Saiu a pele. Depois do tecido de revitalização, a gente já percebe um tecido mais clarinho, né? Um tecido mais branquinho, assim, com algumas petequias. Aquelas petequias são células, tá? Que vão fazer ali a coloração voltar ao normal. No caso da pessoa morena, ele vai ficar mais escuro. No caso da pessoa branca, ele vai ficar mais claro que a pele aqui, ó. Um pouquinho mais claro, né? Então, vamos lá. Com relação à dor, né? Quando a gente vai remover as coberturas ou quando a gente vai ali fazer algum processo de fricção, nós temos uma escala para utilizar. A gente pergunta para o paciente de 0 a 10 qual é a intensidade da dor, tá? De 0 a 2, a dor está leve, o paciente está tolerando. Assim, olha, está incomodando aí um pouquinho, mas eu consigo, pode continuar.
Ou quando a dor está de 3 a 7, é uma dor moderada. Então, o paciente fala, olha, eu tenho condições, tá? Eu deixo você fazer, só que vamos com calma, porque a dor é muito forte. Tá? Então, o paciente ali vai fazendo, aí ele fala, não, espera um pouquinho. Deixa eu respirar aqui, deixa eu me organizar. Aí você para, espera o paciente, aí depois ele fala de novo, pode continuar. Então, assim, ele tá sentindo dor, mas essa dor ele consegue tolerar para que o final do procedimento, né, de acordo ali com as informações que você passou para ele, para que você consiga executar o procedimento e que ele saia o mais rápido possível dessa situação. Ou quando a dor é intensa, que o paciente está chorando, se contorcendo e muitas vezes ele precisa de terapia medicamentosa. No geral, esse tipo de curativo com essa dor aqui é nos pacientes que são queimados, tá? Eles sofrem muito com curativo. No geral, aqui a gente precisa de uma intervenção da terapia medicamentosa. Então, vai estar lá na prescrição. Ou se não tiver, a gente comunica ao médico e solicita, porque o paciente ele está apresentando uma dor, né, que está muito intensa e que está atrapalhando, né, tanto a sua técnica quanto o paciente ele está de maneira desconfortável com o recebimento daquilo que é extremamente necessário para ele. Então, no geral, o médico entra ali com uma medicação, dependendo da intensidade da dor, pode ser uma dipirona ou pode chegar até uma morfina e você tem que administrar a medicação antes do procedimento, tá? Nunca durante, sempre antes, que é para o medicamento. Lembra do tempo de meia-vida da medicação? Então, ele tem ali um tempo de meia-vida de aproximadamente meia hora para começar a se ligar aos receptores e atingir a dinâmica e a cinética da droga dentro do organismo, para que ele possa se ligar aos receptores e desencadear ali a função e a ação necessária que ele foi desenvolver dentro da corrente sanguínea do nosso paciente. Com relação ao descolamento, tá? Aqui, ó, a gente vai observar a borda da ferida. Então, a ferida com descolamento vai estar mais cavada, a borda é mais alterada. Eu também mensuro bordas, tá? Eu coloco a régua de maneira centralizada e observo ali se a régua tem profundidade e qual é a profundidade, tá? É importante para a gente identificar se tem descolamento, se tem alguma fístula ou se tem alguma tunelização, ou seja, um túnel para a secreção sair. Quem aqui já viu furúnculo, né? Que aqui no Acre as pessoas confundem furúnculo com tumor, né? Tumor é câncer. Furúnculo, né, é aquela infecção bacteriana que geralmente a gente tem embaixo do braço, né, na região inguinal. E aí ele causa uma tunelização, porque às vezes ele não estoura no local que ele está. Ele estoura mais lateral ou mais acima, né? Porque ele vai cavando o tecido e criando um mecanismo para criar mais ainda a secreção purulenta. Então, a gente tem que observar onde é que está, né, o canal dessa secreção e fazer a drenagem, tá? A gente também pode utilizar para medir aqui, ó, um cotonete estéreo ou um suave, tá? Ou um objeto aqui para medir a extensão do descolamento. Eu gosto da régua. Tá? Isso facilita a determinação de qual conduta que eu vou utilizar para esse paciente. A revitalização tem como objetivo verificar a reavaliação, tem como objetivo verificar qualquer sinal de complicação e ainda monitorar os progressos. Tá? A frequência desse tipo de conduta vai variar de acordo com o tipo de ferida, mas na maioria das feridas crônicas, eles devem ocorrer a cada 1 ou 2 semanas, porque na ferida crônica eu vou utilizar mais as placas, né? Então, a placa, quando eu coloco, em cima da placa, eu vou colocar ali gases, né, como medida de segurança para proteger a placa, e vou fechar ali com um esparadrapo, ou vou fechar com atadura se for necessário. E vai ficar trocando todo dia só o curativo secundário. Qual é o curativo secundário? O que vem depois da placa. Tá? A placa eu só vou mexer nela, né, com 7 dias, que é 1 semana, ou com 14 dias, que é quando a gente vai remover. A placa fica lá grudada, aderida à pele, coladinha. Com relação à borda ou à margem, a avaliação das margens da ferida da pele, né, é feita de maneira presencial. Tá? Então, a gente observa se a pele está aderida à ferida ou se a pele, que é aqui, ó, a borda, ela está descolada. Então, isso vai me fornecer informação útil referente à condição,
tá? Do tecido aqui, ó, etiológica, se trata de tecido, né? E da cicatrização. Qual é o tipo de tecido que tá aqui? É um tecido de granulação? É um esfacelo? É um tecido necrótico? É um tecido de revitalização? Né? Quem me traz essas informações é a borda. Característica da borda, ela pode ser plana ou pode ser elevada. Ela pode ser regular ou ela pode ser irregular. Nesse caso aqui é uma borda irregular, né? Que a ferida começa aqui, aí ela não tem ali uma forma, ela não é redonda, ela não é quadrada, ela não é triangular. Então, ela tem uma borda irregular. Então, vamos lá. Na mesma ferida, você pode encontrar todas essas características que eu te passei anteriormente. Então, aqui a gente observa um tecido de granulação. Aqui, para fazer curativo, você vai lavar com soro fisiológico e no final, após a limpeza, quando começar a sangrar, você vai colocar aqui um óleo, vai fazer uma cobertura com óleo, tá? Óleo de girassol ou o óleo mineral. Então, aqui é um curativo já para finalizar. Próximo vai ser já o tecido de revitalização, né? Aqui eu tenho o tecido de granulação e na lateral eu tenho já, ó, a epitelização. Tá um pouquinho mais clara, mas aqui, se a ferida estivesse toda dessa forma aqui, nem precisava mais fechar, tá? Só precisava hidratar e a gente hidrata com ácido graxo ou com óleo. Então, vamos lá. Aí aqui, ó, eu tenho como mensurar a largura, né? E o comprimento. Na lateral, aqui na borda, eu observo que a borda está separada do tecido de revitalização, lá embaixo. Então, a borda está descolada. Aqui dentro, eu tenho também que fazer uma limpeza, remoção de sujidade, porque os micro-organismos se escondem aqui, ó. Então, eu preciso retirar. Estou verificando na mesma ferida um tecido de esfacelo, essa parte amarelada aqui que precisa ser retirada porque o tecido de granulação está embaixo. E esse tecido de esfacelo não permite que o oxigênio, né, nutram essas células que estão chegando à superfície. Tenho também aqui uma borda aderida, né? A borda está aderida aqui ao tecido de esfacelo. Então, na mesma ferida, eu tenho tudo junto. E para fechar o pacote, eu tenho aqui um tecido necrótico. Esse tecido necrótico pode ser removido, né, com jato de soro fisiológico, com uma pressão maior exercida sobre ele, ou ele pode ser removido com tesoura e bisturi. Quem faz isso é o enfermeiro, tá? Então, a gente remove aqui essa parte necrótica, ou estou com dificuldade para remover, o paciente está relatando dor. Eu posso utilizar aqui uma pomada, tá, para fazer esse debridamento para mim, ou posso utilizar a placa. Então, na mesma ferida, eu tenho uma placa, né, e o curativo secundário. Então, vai estar lá. Paciente é do leito 155 e ele tem uma lesão por pressão, né, que é a antiga escara. Hoje o nome dela é lesão por pressão. E quem faz o curativo de lesão por pressão de grande extensão é o enfermeiro. Aí eu passo esse paciente para o Douglas. Aí o Douglas fala assim, não, Vanessa, esse paciente, ele tem uma escara grande, uma lesão por pressão grande. Quem faz esse curativo é o enfermeiro. Daí eu falo para o Douglas, não, Douglas, esse paciente, ele tá com uma placa de hidrocolóide que só vai ser trocada daqui a 7 dias. Tu só vai trocar o curativo secundário. Então, qual é o curativo secundário? O que está em cima da placa e aqui, ó, na lateral. Só que como vai estar fechadinho, a impressão que a gente tem é que é um curativo só. Por isso que a anotação no prontuário, ela é essencial. Quando eu anoto essas características que estão embaixo daquela cobertura que os meus olhos não alcançam, né, já facilita ali a vida tanto do técnico quanto do enfermeiro, tá? Então, o curativo secundário é o que vai acima da placa que está sendo utilizada aqui por esse paciente, tá? A placa pode ser trocada de 3, 7, 14 ou 21 dias. É importante adotar atitude positiva, tá? Vamos lá. Você é da área da saúde. O paciente não quer nem saber se essa é a primeira vez que tu viu essa ferida. Ele tá lá para receber os teus cuidados. Aí tu termina de desenfaixar o curativo e toma um susto e esboça uma reação de espanto, ou ainda você esboça reações físicas de nojo ou pavor. Imagina como que essa pessoa vai se sentir. Ela vai falar assim, poxa, se a Neilane, que é da área da saúde, está acostumada a ver isso aqui, se assustou, imagina eu. Tá feio mesmo. Agora vão amputar, vão arrancar meu pé fora ou minha mão fora, não sei onde é a lesão,
vou arrancar isso aqui porque não tem mais jeito não. Para mim não tem mais jeito. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso corpo fala, os nossos olhos falam, né? A nossa expressão corporal e facial ela entrega. Então começa a partir de agora a treinar, né? Dá uma olhadinha em vídeos aí que outrora você acharia nojento ou inadequado. Agora dá uma olhadinha e tenta fazer força aí no abdômen para que você não esboce nenhuma reação, tá bem? Agora, né, com máscara, touca e tudo mais, face shield, a gente fica mais escondido, mas não se engane. O paciente, ele observa absolutamente tudo, tá? Porque ele é muito importante, né, para ele. Então, ele vai observar absolutamente tudo, todas as suas expressões. E por isso que eu falo, né, na frente do paciente, eu não chamo a atenção de aluno, tá? Que eu tiver que falar para você, eu vou falar depois. E eu só vou tomar o procedimento de você e tomar no bom sentido quando apresentar algum risco para o paciente. E eu vou falar assim, ó, Neilane, deixa eu te mostrar aqui uma forma diferente de fazer. Eu não vou dizer que tá errado, que você tá fazendo mal feito, absolutamente nada disso, tá? Não vou te constranger na frente do paciente e nem vou constranger o paciente na sua frente. Então, eu vou tomar aquele procedimento e vou te mostrar uma forma diferente de você fazer, tá? E também não respondo dúvidas na frente do paciente. De maneira nenhuma, de ninguém, tá? No final do procedimento, daí eu falo para você, né? Você tira suas dúvidas ou ainda eu faço algum levantamento de alguma informação que eu achei pertinente, né? De você ficar tomando conhecimento naquele momento. Então, aqui, ó. Promova a participação do paciente ou do familiar, né? Deixa assim, olha, seu Luiz, observe aqui como já tá melhor. Ontem eu fiz, estava assim, aí se você tiver a foto, você mostra para ele. Ontem estava assim, hoje já tá dessa forma, então eu acredito que está melhorando, olha só. Então, faz ele participar do processo, tá? E evita comentário desnecessário em relação à doença ou em relação ao tratamento. Vamos lá. Tô fazendo aqui o curativo no seu Luiz. E aí eu falo, seu Luiz, a sua ferida tá boa. A do seu João ali do leito 34, menino, ali tá feio o negócio, né? Ou vice-versa. Seu João, seu Luiz aqui, a sua ferida tá pior que a do seu João ali do outro leito. Então a gente não faz nenhum tipo de comentário, tá? Com relação à ferida, nem com relação à evolução. A menos que esse comentário seja positivo e nunca comparativo, ok? É importante definir que um tratamento é individualizado. Você está com 2 pacientes que têm a mesma patologia. Você tem 2 pacientes que são diabéticos. Você está realizando o mesmo tipo de curativo nos 2, está utilizando a mesma técnica e o mesmo material. Só que o Luiz está evoluindo melhor que a Maria. Professor, então onde é que eu estou errando? Você está errando em não individualizar o seu tratamento, a sua assistência. Você está fazendo tudo igual. Você não está observando a evolução? Se um está melhorando e o outro não, você tem que mudar a abordagem. Muda a abordagem do que não está, né, atingindo ali a melhora esperada que você estipulou dentro de um tempo. Tá? Todos nós somos hemodinamicamente, geneticamente diferentes, então não existe o mesmo tratamento, beleza? Devemos orientar com relação à importância do acompanhamento médico quando houver necessidade e estimular o autocuidado, ou seja, tudo que o paciente pode fazer por ele, ele tem que fazer, tá? Que às vezes a pessoa adoece e aí a gente tira dela o direito da recuperação, né? Como, por exemplo, a pessoa está doente, vou pentear o cabelo dela, vou escovar o dente dela, a menos que ela não tenha condições de fazer. Mas se ela tem condições, você tem que deixar ela fazer o mínimo por ela, tá? Senão você mata essa pessoa, que ela não tem mais função nenhuma, né? Então ela vai acabar ali entrando num processo depressivo. Às vezes, o cuidar em excesso promove uma síndrome, né? Na enfermagem, ela tem um diagnóstico chamado déficit do autocuidado, que é quando eu tiro do paciente o direito que ele tem, né, de zelar pela sua própria integridade. Então, vamos lá, como é que a gente faz a limpeza, né? Com relação aqui à minimização dos traumas. Não posso esfregar uma ferida
que tem granulação, tá? Então, assim, eu tenho que jogar bastante soro ali para ela soltar e eu vou puxando. Não posso usar sabão ou antisséptico para limpar essa ferida, né? E eu tenho que limpar ela através de uma irrigação. Qual é a força da irrigação? A força hidráulica adequada é 8 psi. Pelo amor de Deus, professor, como é que eu vou calcular a força da intensidade da água? Você pode utilizar ali o equipo de soro cortado, vou mostrar para vocês como é que faz, e jogar mais próximo da ferida, fazendo uma pressão no frasco do soro. Ou, se você precisar de uma pressão maior, né, uma pressão aqui, ó, acima de 15 psi, você vai acabar danificando o tecido de revitalização que está embaixo, tá? Como que seria uma força acima de 15 psi? Quando eu utilizo aqui, ó, uma agulha 40 por 12 dentro de um frasco ou conectada a uma seringa com 20 ml, eu exerço uma pressão, né, maior. Lembra quando a gente quer aumentar a pressão da água, a gente fecha a torneira? Né? Então, o calibre do equipo é maior. Quando eu reduzo o calibre do equipo para uma agulha 40 por 12, eu vou estar aumentando a pressão da água. E dependendo do tecido que está lá embaixo, eu vou estar danificando. Então, tecido de granulação de revitalização, eu tenho que utilizar aqui uma pressão do soro ou uma pressão do veículo que eu estou utilizando para limpeza, uma pressão aqui, ó, inferior. Então, são movimentos contínuos, né? Vai jogando o soro, irrigando ali, mas com uma pressão menor. Daí eu vou ensinar vocês como que faz isso com o próprio equipo, tá? Ou quando eu preciso irrigar para obter alguma força, né, maior, eu utilizo ali uma seringa de 20 ml com uma agulha de 40 por 12 ou um abocate 18 conectado. Utilizo o soro fisiológico e o frasco tem que ser menor, tá? O frasco pode ser de 100 ml ou de 250 ml. Quanto menor o frasco, maior a pressão. Posso ainda aquecer o soro fisiológico, tá? Nos hospitais a gente tem ali o rabo quente ou temos o próprio micro-ondas, que é utilizado para isso, fica lá dentro do expurgo. Então, a gente aquece o soro fisiológico numa temperatura de 36 até 37,2 graus Celsius, mais ou menos, tá? Se a temperatura pode variar e o processo celular pode ser prejudicado ou até interrompido. Então, se a gente colocar ali numa temperatura muito alta. Eu não gosto de aquecer soro, eu deixo o soro na temperatura ambiente. Com relação ao antisséptico, ele vai ser contraindicado para ferida crônica, porque ele apresenta toxicidade ao tecido de granulação e ele vai retardar o processo cicatricial. Então, se a ferida é crônica, eu só posso utilizar soro fisiológico, né? Eu só uso a antisepsia quando a pele está íntegra e ao redor da área do implante, como por exemplo, de um dreno, de um catéter, de um fixador, né? Por exemplo, ali um acesso central, um catéter vesical de demora, uma inserção de dreno, daí eu utilizo aqui, ó, antisepsia, que é ali uma clorexidina alcoólica, né, um povidine, então eu posso utilizar. Do contrário, né, eu tenho que trabalhar com soro fisiológico. Então vamos lá. A ferida asséptica, ou seja, que uma ferida limpa, né? É a ferida limpa. Eu vou limpar ela de dentro para fora, ou seja, do menos contaminado para o mais contaminado. E quando a ferida é completamente séptica, né, que é uma ferida ali que tem contaminação, eu vou limpar ela de fora para dentro, do menos contaminado para o mais contaminado sempre, ok? Primeiro a gente limpa a área menos contaminada. Vamos aqui, deixa eu mostrar de novo aqui para vocês essa ferida. Então, aqui eu sei que eu tenho tecido contaminado. Eu vou começar a limpar do menos contaminado, né? Esses aqui que estão menos contaminados, e depois eu venho para o mais contaminado. Dentro dessa área que está contaminada, eu tenho um local que está menos contaminado, que é qual? A borda livre aqui, ó. Então, eu venho primeiro na borda livre e, por último, eu vou tentar remover aqui, ó, a borda que está necrosada, que é a parte que está mais infectada, tá? Então, é do menos contaminado para o mais contaminado sempre. E isso, né, qual é a razão? Evitar a contaminação da ferida, tá? Ou evitar aqui a contaminação do tecido que está sadio ao redor da ferida.
Então, técnica de curativo. Eu tenho um curativo estéreo, que vai ser um curativo realizado dentro da unidade de saúde com material estéreo, ou com pinça estéreo, ou com luva estéreo. Se você tem o kit, né, de curativo estéreo, você pode utilizar ele com luvas de procedimento. Se você não tem, você vai fazer esse curativo com a luva estéreo, ok? Para fazer qualquer procedimento com a luva estéreo, eu tenho que aprender a calçar uma luva estéreo, né? Deixei o passo a passo para vocês na apostila e vou ensinar vocês a calçar a luva estéreo lá no laboratório. E a solução que nós vamos utilizar é a solução fisiológica 0,9% e uma cobertura estéreo, tá? Essa cobertura estéreo são as gases ou ataduras. Para limpar, a gente vai realizar o curativo, né? Quando a ferida é limpa, a gente realiza o procedimento dentro do ambiente domiciliar, não tem problema nenhum, né? E esse procedimento pode ser realizado pelo usuário, pelo próprio paciente, ou pelo familiar, tá? Ou ainda por um profissional da enfermagem que a família contrata. E ele vai ser realizado com material limpo, tá? Água corrente ou soro fisiológico 0,9% e vai colocar em cima uma cobertura estéreo que o próprio postinho de saúde dá para esse paciente. Remoção do curativo anterior. Para isso, você vai utilizar uma pinça, tá? Dentro de dente de rato que vem dentro do pacote de curativo. E isso vai te auxiliar nesse procedimento. Ou você vai utilizar uma luva de procedimento que depois que você tira, você tem que trocar. Então, você tira a cobertura com uma luva e depois você troca essa luva. Eu gosto de trabalhar com 2 pares de luva. Então, eu coloco um para eu retirar e depois eu retiro, né, aquela luva e embaixo a minha mão já está calçada. Então, eu não perco tempo. Eu gosto de trabalhar assim. Remove cuidadosamente as fitas adesivas, evitando ali o uso de solvente. E verifica se não tem aderência do tecido, né, que foi recém-formado na ferida. Ou seja, quando a gase está ali colada e se você puxar, vai sangrar. Então, caso isso tenha acontecido, você vai umedecer com soro fisiológico até que ele se desprenda sozinho. Então, não adianta puxar. Aqui, ó, aderiu. Então, a gente joga soro fisiológico aqui até soltar tudo, tá? Então, vamos lá. Limpeza da ferida. A maioria dos antissépticos é contraindicada para ferida crônica, tá? É um pé diabético? Não vai utilizar antisséptico. É uma erisipela? Não vai utilizar antisséptico. É uma lesão por pressão com tecido necrótico? Não vai utilizar antisséptico, tá bem? Qual é a finalidade, né? A finalidade é a remoção total do resíduo de cobertura anterior, prevenir aqui, ó, ou retirar as bactérias, retirar o exudato, retirar o tecido desvitalizado, que estão soltos, né? Tirar algum corpo estranho que tenha se prendido ali a esse curativo e deve ser feita sem produzir traumatismo ao tecido. A limpeza é eficaz com uma agulha 40x12 e uma seringa de 20 ml, né? Você pode utilizar também frasco de soro furado com agulha 40x12, que é o que vocês vão ver muito dentro das unidades dos profissionais fazendo, tá? Isso aqui não está errado. O que estaria errado aqui era se eu estivesse utilizando uma solução antisséptica. Aí estaria errado, mas o soro fisiológico não, com essa agulhinha aqui na ponta também não, ok? Agora, o que não dá é usar isso aqui em um paciente e depois usar em outro paciente. Isso aí não pode, tá? Por isso que a gente sempre utiliza frasco menor, porque a perda, caso sobre, é menor. Se eu abrir um soro aqui de 500 ml e eu só usar 200, eu vou ter uma perda ali de 300 ml, tá? Então, vamos. Como é que você faz isso aqui, ó? Você vai respeitar a privacidade do paciente. Então, você vai colocar ele, tá? Geralmente, nas unidades, tem uma sala específica para o curativo. Ou, se esse paciente estiver restrito ao leito, você vai colocar biombo ou vai pedir, né, que as pessoas que estão no quarto se retirem se ele estiver sozinho. Por exemplo, em um apartamento, o paciente está sozinho, ou uma enfermaria que o paciente está sozinho, você pode pedir ali para a pessoa que está visitando, acompanhante, para ele se retirar um pouquinho, pegar um café, sei lá, e ligar para alguém que está precisando conversar, mas tira ele da sala. Não exponha a ferida antes do tempo recomendado, tá? Por exemplo, eu ainda não separei o material, aí eu vou lá e abro a ferida e deixo lá a ferida exposta. Não, tá? Você só abre o curativo quando você vai executar o curativo. Do contrário, você deixa ele fechado até a hora que você vai lá para executar essa atribuição.
Alguns médicos gostam de verificar a evolução da ferida. E dentro das unidades tem a rotina. Por exemplo, curativo é 8 horas da manhã. Então, se o médico quer ver a evolução da ferida, ele tem que passar 8 horas da manhã. Porque, do contrário, a Lu foi lá, fez os curativos dela, deu todos os banhos, fez os curativos. Quando ela termina, o médico vai lá para ver a ferida e ele abre o curativo e deixa lá o curativo aberto, né? Isso aí não é legal e vocês vão ver os barracos que dá nas enfermarias por conta disso, tá? Por exemplo, no meu plantão, quem abre, fecha. Abriu, vai ter que fechar. Tá? E às vezes eles fazem muito isso. Eu abri lá o curativo do leito 35, quem é que tá lá com ele? Vai lá e fecha. O pessoal bate o pé e não vai não, tá? Isso é desrespeito com a nossa classe profissional e desrespeito com a nossa conduta, tá? Enquanto profissional. Quem quiser avaliar, que chegue cedo e avalie durante o procedimento, tá? Ou comunica, Lu, quando tu for lá fazer o curativo do paciente do leito 130, você me chama, por favor? É outra coisa. Aí você diz, tô indo lá fazer o curativo, quer vir? Vem. Tá? Porque a gente fica num abre e fecha o dia inteiro se a gente não colocar ali uma padronização dentro da enfermaria. Quem faz essa padronização é a enfermagem, tá? Então, ali, se você não quiser passar por esse tipo de problema, já coloca as suas intervenções logo no início. Lavar a mão antes e após o curativo e desprezar o lixo no local adequado. Você não pode jogar no lixo do paciente. Professora, mas é o lixo infectante. E lá dentro do quarto do paciente, eu tenho um cesto de lixo para lixo infectante. Então, não posso jogar lá? Não, porque vai ficar dentro do quarto do paciente, né? Um ambiente ali fechado, e isso pode trazer desconforto para ele depois, porque vai ficar um odor que não é muito agradável. Meu bem? Alessandro? Tá alto. Com relação aqui ao tipo de curativo nas feridas, né? A gente vai fazer aqui, a limpeza da ferida com trouxinha de gases esterilizadas, gases umedecidos com soro fisiológico, num sentido único, tá? E vamos iniciar as feridas e posteriormente na lateral. Ou seja, você começa ali, né, do centro para as bordas e vai fazer uma trouxinha que eu vou mostrar para vocês como é que faz, caso vocês vão fazer o curativo com pinça, tá bem? Ou se vocês forem fazer o curativo com a luva estéreo, como que vocês retiram do material estéreo. Depois você vai realizar, tá, a secagem dessa ferida. Por último, você vai ocluir a ferida com mais ou menos 3 lâminas de gaze. E essas gases são esterilizadas e vão ser dobradas no sentido horizontal. E por último, você vai fixar com fita adesiva hipoalergênica, que é o esparadrapo microporoso. Quais são os cuidados que você tem que ter com essa ferida? Realizar o curativo com a técnica asséptica 24 horas após uma sutura. Isso aqui, em caso de ferida operatória, tá? Você vai realizar um curativo 24 horas após a sutura e vai manter esse curativo ocluído por mais 24 horas, tá? Ou por mais tempo se for necessário. Quando que é necessário? Quando está saindo secreção. Quando não houver mais necessidade de fazer um curativo, você vai fazer a limpeza com água e sabão. E aqui o próprio paciente pode fazer durante o banho. Quando ele volta do banho, você observa se tem ali alguma crosta presa e você vai fazer a remoção com gás, tá? E soro fisiológico. Não precisa fechar. Ferida operatória, a gente só fecha 24 horas após, ou seja, ele fez a cirurgia hoje, vai ficar 24 horas fechado, aí eu vou abrir para fazer o curativo. Amanhã de manhã eu abro para fazer o curativo. Deixo fechado por mais 24 horas. Depois eu só fecho de novo se tiver ali alguma presença de secreção. Se não tiver, não precisa fechar, vai ficar aberto, limpinho, sequinho e o paciente só lavando com água e sabão no momento do banho. Né? Se houver algum exudato imediato à cirurgia, né? E se esse exudato é sanguinolento, isso vai ser realizado depois de 24 horas, né? E por último ele fica sero sanguinolento, depois ele vai ficando seroso. Então aquela cirurgia que chegou ali sangrante para você. Então a intenção é diminuir, né, essa secreção que essa ferida está soltando. Isso a gente só observa através da realização do curativo com cobertura. Qual é a coloração que a gente espera? Vermelho claro, tá? Margens alinhadas e sem tensão. Dentro de uma ferida operatória é isso aqui que a gente observa.
Para fazer um curativo com pinça, tá? O material que você vai utilizar é o carrinho de curativo, carrinho auxiliar, ou a bandeja, se não tiver carrinho auxiliar na unidade que você trabalha. Kit de curativo que vem com pinça anatômica, pinça dente de rato e pinça Kelly, tá? Com mais um pouquinho ali de gases dentro dele. Esse kit de curativo você pega no centro cirúrgico. Fica uma pessoa responsável só por isso, tá? Só pelo apoio. Então, ele vai lá e busca todo o material para curativo e no final do dia ele devolve todo o material sujo para esterilização. Você também vai precisar de uma cuba-rim, vai precisar de um pacote de gaze estéril, vai precisar de esparadrapo, vai precisar de soro fisiológico, saco para lixo e esse lixo é infectante e gases. Então, aqui, ó, o pacotinho vem com essas pinças aqui para te ajudar, tá, a executar a técnica. Cuba-rim, para quem não sabe o que é. Primeiro, você explica para o paciente qual é o procedimento que você vai fazer. Depois, você vai colocar ele numa posição adequada e vai colocar o biombo, se for necessário, tá? Se tiver mais pessoas na sala. Depois, você vai lavar as mãos conforme a técnica. Vai limpar o carrinho e cobrir, né? Vai limpar o carrinho e a cuba-rim com álcool a 70%. Vai abrir o kit de curativo de modo asséptico, vou mostrar para vocês como é que a gente abre o material estéril, e abre o kit puxando nas extremidades para que você evite a contaminação do campo estéril. Depois você vai despejar gases, o tanto que você acha que vai utilizar, dentro ali do seu campo estéril. Nesse momento, você vai lavar as mãos novamente, depois que você preparar todo o seu material, e vai calçar a luva limpa, né? E essa luva pode ser estéril ou a luva descartável. Vai remover ali o esparadrapo com o auxílio da pinça dente de rato e vai puxar paralelamente a pele em direção ao curativo, vai deixar soltar. Vai descartar a pinça dentro da cuba-rim, né? E o curativo que estava lá, você vai jogar no seu lixinho infectante. E com a pinça anatômica, você vai pegar uma gaze, vai dobrar ela em 4, vai fazer a bonequinha, que a gente chama. E com o auxílio da outra pinça, você vai fazer um chumaço, limpando ali as bordas da lesão pelo menos 5 vezes. Com a gaze embebida em soro fisiológico. E após você terminar o primeiro jato, né? Você despreza do sorinho, despreza o primeiro jato e a partir do segundo é que você vai começar a molhar as gases para fazer aqui essa limpeza no paciente. Como a ferida é operatória, a ferida vai estar fechada. Então, eu tenho que limpar as bordas obedecendo o princípio, né? Do menos contaminado para o mais contaminado. Ou seja, de dentro para fora, com movimento único e deve ser evitado o movimento de vai e vem. Vou mostrar para vocês também qual é a técnica. A gente deve utilizar quantas gases forem necessárias para que ocorra ali a limpeza de maneira eficaz e depois a gente vai descartar após cada utilização. E por último, eu vou secar toda a área com chumaço, né? Chumaço seco ali, gaze seca. E com as pinças, mesma pinça que eu utilizei, né, com o novo chumaço, eu vou aplicar as gases, né, ou o antisséptico que estiver ali prescrito para a ferida. No geral, ferida operatória a gente não utiliza nada. Depois você cobre o ferimento com gases, essas gases vão estar abertas, tá? Ou você pode fechar com atadura também, dependendo da extensão da ferida e o local que ela tá. Depois você vai desprezar a pinça na cuba-rim, vai fixar as gases com o esparadrapo e vai identificar. Tudo que a gente faz na enfermagem, a gente dá autógrafo. Você coloca o seu nome, tá? A data do curativo, a hora do curativo e o número do seu Corém. No caso de vocês, que ainda não tem Corém, vocês vão colocar o nome de vocês, estagiário, técnico de enfermagem, o ETE, e o preceptor assina, tá? Depois, você vai deixar o paciente numa posição confortável e vai desprezar o material contaminado, tá? Lá no expurgo. Depois, você vai encaminhar o material que você utilizou para a central de esterilização de materiais, tá? Você vai fazer uma limpeza prévia ali e vai deixar lá que uma pessoa que está responsável por isso vai levar para a central de material. Mas vai que essa pessoa responsável na escala é você, então você já leva logo todo o material que foi utilizado para ser esterilizado e num próximo momento que precisar, ele já está ali à nossa disposição. Depois a gente vai lavar as mãos e vamos lá fazer a anotação de enfermagem, especialmente
quanto à evolução da lesão e principalmente a queixa do nosso paciente. Então, agora parece que é muita coisa. Nossa, é muita coisa, não sei se eu vou dar conta não. Mas depois, né, a gente vai fazendo ali o passo a passo, parece uma receitinha de bolo, daí fica mais fácil para a gente trabalhar. O que vocês vão ter que estudar bastante é com relação ao tipo de tecido e saber identificar de maneira visual. Identificando de maneira visual, daí já facilita a tua vida, porque você já sabe qual é a técnica que você vai utilizar. Na dúvida de qual material, pergunta para o teu enfermeiro, para o enfermeiro do posto, ou pergunta para o enfermeiro que está te acompanhando como preceptor, tá? Ou ainda, em caso de dúvida, não sei qual é a solução que eu vou usar aqui, professor, soro, tá? Deu dúvida, separou o material procurativo, não sabe o que utilizar, bota o soro no carrinho que vai dar bom, tá? Você não erra.